Olá, meu amigo, graça e paz para você que está assistindo esse vídeo. Eu quero, antes de mais nada, convidar você que ainda não é inscrito nesse canal a se inscrever, a estar me ajudando aí, tá ok? Clica no sininho. Você pode estar dando sugestão para que eu venha fazer alguns vídeos de acordo com as suas perguntas, tá legal? E vamos espalhar essa mensagem, ok? O tema da mensagem de hoje é: o que é o espinho na carne do apóstolo Paulo? Você já parou para pensar sobre o que era o espinho na carne do apóstolo Paulo? É interessante que nós vamos trabalhar no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, tá ok? E vale a pena ressaltar que a gente já abordou aqui, eu já lia com alguns comentários de teólogos, de algumas outras pessoas de determinados pontos de vista diferentes, e eu quero explanar aqui também nesse dia de hoje, tá legal? Algumas pessoas acreditam que o espinho na carne de Paulo era um espírito enviado por Satanás que lhe atormentava, que ficava perturbando ele, tentando ele. Há pessoas que acreditam nesse ponto de vista. A outra linha de raciocínio de algum outro grupo de pessoas acreditam que esse espinho na carne do apóstolo Paulo, por incrível que pareça, gente, eu fiquei até abismado quando eu li sobre isso, era um espírito sexual. Era uma vontade de saciar a vontade carnal, ou seja, do sexo, a necessidade de sexo na vida do apóstolo Paulo. Enfim, eu estou abordando pontos diferentes de pessoas que pensam diferente, e eu quero abordar o de acordo com assim diz o Senhor. E há outro ponto de vista que eu vi também, que eu li sobre isso, de que pessoas que acreditam que Paulo adquiriu uma doença, a malária, ele estava doente da malária, e essa doença estava interrompendo os seus trabalhos religiosos, o seu trabalho na missão do Evangelho. E nós vamos trabalhar de acordo assim diz o Senhor. Nós vamos trabalhar no que a Bíblia tem para nos mostrar. Somos dono da verdade? Não, imagino que não. Claro que não. Mas eu tenho o meu ponto de vista de acordo com a palavra do Senhor. Se você não concordar com o meu ponto de vista, não tem problema algum. Somos os mesmos amigos. Eu quero lembrar para você que a Bíblia, ela trabalha em cima de evidências. A Bíblia, o leitor da Bíblia, os leitores, como os teólogos, eles trabalham em cima de evidências. E o que é uma evidência? Eu vou dar um exemplo de que é uma evidência. Por exemplo, eu chego em uma casa e naquela casa eu vejo uma vasilha com ração dentro, ração para cachorro. E na vasilha tem o nome lá do animal, do cachorro. Então eu chego nessa casa, eu não vejo um animal, mas eu vejo que lá há uma vasilha com ração. Ali é uma evidência de que naquela casa existe um pet, ok? Isso é uma evidência. A polícia trabalha, a polícia civil, com evidências. Por exemplo, eles conseguem ver uma pegada, o sangue, quando acontece um crime e um carro transporta um corpo e sujaram de sangue, depois lavaram, há um aparelho chamado luminol, que a Polícia Civil de São Paulo tem, não é todas as polícias dos 27 estados tem, mas a de São Paulo eu posso dizer com toda precisão, que ela tem, chamado luminol, que ele consegue mostrar o sangue mesmo após ter sido lavado. Então isso é o quê? É uma evidência que este carro, ou que aquele carro, ele transportou um corpo. É uma evidência. Uma evidência é uma prova. Eu não preciso ver que na casa, eu não preciso ver o cachorro. Quando eu vejo
uma vasilha com ração é uma evidência, é uma prova de que esta casa ou aquela casa tem um cachorro. Você entendeu? Isso é uma evidência, é uma prova. A Bíblia, ela trabalha em cima de evidências. Os leitores, os teólogos trabalham em cima de evidências, provas. Ninguém viu, nós não tivemos lá. Então nós vamos trabalhar em cima de evidências e tentar provar da maneira mais próxima ou talvez em cima, fechar com a verdade. Amém? Mas tem um cético. O que é o cético? É aqueles que não acreditam. É simplesmente aquele camarada que vê uma evidência, mas para ele não é uma prova. Por exemplo, ele vai na mesma casa que eu vi uma vasilha de um cachorro, não vi o cachorro, mas pela evidência eu creio que há um cachorro naquela casa. Ele pode até não estar ali agora, mas há um cachorro naquela casa. Mas o cético, ele diz assim, ó, não tem cachorro, eu não vi. Pode ser uma vasilha, pode ser para qualquer outro tipo de animal. Eu não vi cachorro, não pode ser um cachorro. Eu não acredito que tenha um cachorro na casa porque eu não vi. Então o cético, ele derruba, ele quer distorcer uma prova, uma tese, que contra a prova não há argumentos, mas ele, o cético, ele duvida. Enfim, todo mundo tem um direito de acreditar e desacreditar. Então, nós vamos tentar trabalhar em cima de uma evidência bíblica. Vamos tentar chegar o mais próximo possível para descobrirmos o que era o espinho na carne de Paulo que tanto o incomodava, ok? Amém por isso? Você está entendendo? Louvado seja Deus por isso. Graças a Deus que você está entendendo. Então vamos para o texto, vamos lá? Abra aí a sua Bíblia no livro da segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 2, ok? O apóstolo Paulo, ele fala uma coisa interessante aqui. Se você analisar, Paulo, ele está falando na terceira pessoa. Ele diz assim, ó, a partir do verso 2, ó, eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus é quem sabe. Ele repete isso novamente no versículo 3. O que ele falou no 2, ele repete novamente, que ele conheceu um homem, que esse homem foi arrebatado ao terceiro céu, e esse homem viu, né? Ele teve um contato, né, com a divindade, e ele diz assim, ó, vamos lá no versículo 3, eu sei que o tal homem, ele é enfático em dizer, eu sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei precisamente, Deus é que sabe, foi este homem arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, ou seja, palavras que não houve como trazer de lá para cá. Essas palavras, elas se perderam no percurso. Ou seja, por quê? Talvez para que o homem não se gloriasse ou se engrandecesse, talvez, Deus sabe o porquê. O apóstolo Paulo disse, eu não sei, eu só sei que o determinado homem foi ao céu. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, disse o apóstolo Paulo. Perceba que ele fala na terceira pessoa. Conheço um homem, ele não diz que é ele, mas o texto, quando a gente começa a ler o texto, a gente observa que o tal homem é o apóstolo Paulo. Olha o que ele diz no versículo 4. Ele diz assim, ó, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo,
mais do que em mim vê ou de que em mim ouvem. Então, quando ele fala agora, ele já está falando agora da pessoa dele, da pessoa de Paulo. Ele agora começa a falar que aquela pessoa não era nada ou nada menos do que o próprio Paulo, que teve um arrebatamento ao terceiro céu e ouviu palavras que não era legível ou entendível aos humanos aqui na terra. Possivelmente ele tenha compreendido lá, mas ao voltar do arrebatamento ou da visão, eu uso as palavras dele, se no corpo ou fora do corpo, Deus é quem sabe, e um dia aqueles que tiverem a oportunidade de ir à eternidade saberão como aconteceu, ok? Mas o interessante aqui é que ele fala sobre ao paraíso, aonde Deus estava, o terceiro céu. O primeiro céu é o céu onde há as nuvens, é esse primeiro céu, onde tem as nuvens, onde os pássaros sobrevoam. O segundo céu é onde tem os astros, as estrelas. E o terceiro céu é onde há o paraíso, aonde o Pai, o Deus Todo-Poderoso está. O homem consegue ir no primeiro, no segundo, mas no terceiro céu, o ser humano não consegue ir. Irá um dia, quando Cristo retornar e der acesso à humanidade, aos salvos, acesso ao terceiro céu, ao paraíso, aonde o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito estão arrodeados de anjos e serafins. Amém? Louvado seja Deus por isso. Vamos dar continuidade. Vamos aqui a partir do versículo 7 agora, para a gente ouvir o que Paulo diz sobre o espinho na carne. Ele diz assim, e para que não me e para que me não ensoberbecesse com a grandeza das revelações, ele já está falando dele, para que ele não se engrandecesse daquelas revelações, diz o apóstolo Paulo, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetar, a fim de que eu não me exalte. Ou seja, o espinho na carne sucedeu para que Paulo não viesse a se gloriar, para que Paulo não viesse a se esbanjar, a se sentir tal. Então, após a visão, Paulo agora, ele tem um espinho na carne. Gente, meus queridos, a palavra espinho na carne não é algo literal. Não quer dizer que tinha algo cutucando Paulo. Isso não é. O espinho na carne era algo que incomodava Paulo. Era algo que estava incomodando. Você já vestiu uma roupa e dentro da sua roupa houve ou tinha um espinho? Ou se você conhece o que é um carrapicho, que no interior tem muito, e as mulheres colocam a roupa em cerca ou no mato, assim, próximo de mato, e às vezes pega um carrapicho, e quando a pessoa veste a roupa e começa a incomodar, então Paulo tinha um espinho que estava lhe incomodando, mas aquele mesmo espinho que incomodava ele, era o mesmo espinho que fazia ele reconhecer a sua humanidade diante do Deus Pai. Esse mesmo espinho que nos incomoda é o espinho que faz nos entender de que nós não somos aquilo que nós achamos, o tal. Então Paulo, ele se colocou no lugar dele. Aquele espinho mostrava que ele tinha, por mais sábio, por mais poliglota que ele fosse, por ter uma visão a qual quantos não queriam ter, e talvez se vangloriasse se tivesse tido, mas o apóstolo Paulo, mesmo sabedor de todas essas coisas, ele sabia que havia uma limitação em sua vida. Limitação essa que nós vamos já descobrir qual é. A doença de Paulo não era decorrência de uma doença espiritual. Não era decorrente também de algo
uma doença mentalmente. Não era nem espiritualmente e nem mentalmente. A doença de Paulo não era nada menos do que uma doença física que estava afetando o seu corpo. O seu corpo já estava sentindo a debilitação desta enfermidade e que estava prejudicando a sua obra. Mas que também, mesmo com suas limitações, não impedia que ele continuasse glorificando a Deus e sendo um grande apóstolo do Senhor. Porque ele diz que por 3 vezes ele pediu, ele orou, e o Senhor falou para ele: Paulo, a minha graça te basta. Deus não curou-lo. Ele não foi curado. Ele não foi curado. Ele ora por 3 vezes, pedindo para que Deus retirasse dele aquele espinho, aquela doença. E Deus responde para ele que: Paulo, a minha graça te basta. Eu não vou te curar. Você vai continuar me glorificando, me servindo, me adorando com essa debilidade, essa enfermidade. Tá entendendo, queridos? Deus, ele tem 3 maneiras de nos responder nossas orações. Ele responde, ou ele fala sim, ou ele fala não, ou ele fala espere um pouco. Com Paulo, ele foi direto ao assunto. Ele falou: não, eu não vou te curar. A minha graça é suficiente na tua vida, Paulo. Olha só que coisa, queridos. Vale a pena lembrar que o mesmo aconteceu com Cristo. No Getsêmen, Cristo orou por 3 vezes para que Deus afastasse dele aquele cálice. E por 3 vezes que Jesus orou, todas as 3 vezes Deus respondeu: não, não, não. Deus respondeu não para seu filho. Se Deus respondeu não para Jesus, se Deus respondeu não para Paulo, quem sou eu para querer ouvir somente o sim de Deus? Há momentos em nossa vida que Deus vai nos dizer não. Entendeu, queridos? Simples. E o interessante, eu quero te chamar para um fato interessante aqui. Eu quero te convidar a ir agora para o livro de Romanos. Vamos atrás de uma evidência para a gente tentar descobrir o que era essa doença física, este problema físico que estava afetando a vida de Paulo. O que era essa doença física que estava afetando a vida de Paulo? Afetando, mas não impedindo dele continuar a ser Paulo, o grande. Quando vamos para Romanos, voltamos um pouquinho atrás, Romanos, capítulo 16, vamos para o verso 22. Você achou? Achou aí? Vamos ler? Amém. Diz assim, olha o que diz aqui, ó. Romanos 16, 22, diz assim, ó. Eu, Técio, que escrevi esta epístola, vos saudo no Senhor. Você percebeu algo fora do normal neste verso? Não? Eu vou repetir novamente, ok? Olha o que ele diz. Eu, Técio, vos saudo. Eu, Técio, que escrevi esta epístola, vos saudo no Senhor. Eu, Técio, que escrevi esta epístola, vos saudo no Senhor. Peraí. O livro de Romanos não foi escrito por Paulo?
como que Técio escreveu este livro? Dá para a gente tentar associar alguma coisa? O que aconteceu que o apóstolo Paulo não pôde escrever o livro de Romanos? Dá para a gente entender agora um pouco sobre o que era a enfermidade de Paulo, mas não está claro. O que está claro é que Técio escreveu a epístola a qual Paulo falou. Paulo ditou, falava e Técio escrevia. Mas por que Paulo não escreveu pessoalmente? Possivelmente estaria Paulo preso? Possivelmente Paulo estava em Roma, no cárcere? Lembre-se de uma coisa, mesmo no cárcere, a Bíblia diz que Paulo, mesmo preso em Roma, Paulo era preso em uma casa e Paulo recebia visitas. Ou seja, mesmo Paulo preso, não impedia de ele escrever suas cartas. Então, algo a mais estava impedindo de Paulo escrever. Dá para imaginar o quê? Dá para imaginar? Vamos lá para Gálatas. Gálatas vai nos dar resposta. Esse livro tão esquecido pelas pessoas, que tem muita gente que não gosta de ler o livro de Gálatas, mas é um livro interessante. Fica depois de 2 Coríntios, Gálatas, capítulo 4, a partir do verso 12, vou ler 4 versos para a gente entender melhor. Quando você lê este livro, Gálatas, na linguagem de hoje, ela fica uma linguagem tão fácil de entender. Só que a minha Bíblia não é na linguagem de hoje, é igual à sua, é a minha Bíblia. Então eu vou ler aqui o que está escrito em Gálatas capítulo 4, a partir do verso 12. Diz assim, ó: sede qual eu sou, pois também eu sou como vocês. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes, e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E aposto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação. Olha só, Paulo falou que ele, quando pregou aos Gálatas, ele tinha uma enfermidade. Que aquela enfermidade física, ela era como se fosse uma tentação que estava incomodando ele, disse o apóstolo. E ele diz assim, ó, aqui onde eu parei aqui, verso 14 agora. Ele fala no verso 14. Diz assim, ó: e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo, nem desgosto, mesmo que a minha enfermidade estivesse revelada na carne, quando eu preguei a vocês, Gálatas, vocês não demonstrassem desprezo para comigo. O que Paulo estava dizendo é que, quando eu vim pregar aqui para vocês, eu estava doente. Mas mesmo doente, vocês me receberam. Vocês poderiam ter me rejeitado, dizendo que a minha enfermidade era fruto de pregar contra os seus deuses. Vocês tinham motivo de ter me rejeitado pelo fato de eu estar doente fisicamente, mas vocês me abraçaram. Está aqui ele dizendo aqui. Vocês me receberam. Olha o que ele diz aqui agora, ó. Ele diz aqui agora, terminando o versículo 14. Nem desgosto, antes me recebeste como um anjo de Deus. Olha só, vocês me receberam como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que é feito, pois, da vossa
exaltação, pois vos dou testemunho de que, se possível fosse, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por falar a verdade? Perceba aqui, ó, Paulo tinha uma enfermidade. Ele fala da sua enfermidade quando foi pregar para os Gálatas. E aqui ele diz que vocês me receberam tão bem, como se eu fosse um anjo de Deus. Vocês me receberam como se estivesse recebendo a Cristo, mesmo sabendo que eu estava doente. Vocês me trataram muito bem. O povo de Gálatas fizeram tudo por mim. E se possível fora, vocês teriam arrancado os olhos de vocês para mim doar. Vocês teriam tirado os seus olhos para que eu pudesse voltar a enxergar melhor. Qual era a enfermidade de Paulo? A enfermidade de Paulo estava nos olhos. Paulo passava por um problema difícil na vista. Paulo não era cego, ele não estava cego, mas Paulo estava passando por um momento muito difícil. A vista de Paulo já não era mais a mesma. Paulo já não era mais aquele homem do início do seu ministério. Aqui já fazia mais de 13 anos que Paulo tinha sido chamado. Havia mais de 13 anos que Paulo teve aquela visão no caminho de Damasco. E você lembra o que aconteceu quando ele pegou uma carta dando autorização a ele entrar nas casas lá em Damasco e prendeu os cristãos de Damasco? O que aconteceu quando Paulo estava indo no caminho de Damasco? Paulo teve uma claridade, uma grande luz, e de repente ele cai do cavalo, e aquela claridade, aparece uma voz que fala com ele, diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele diz: quem és tu, Senhor? E a voz diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Paulo, imediatamente, Paulo perde a visão. Jesus manda Paulo ir até Damasco, procurar um homem por nome de Ananias. Paulo permanece 3 dias e 3 noites sem comer e cego. Ele foi a Damasco guiado por outras pessoas. E chegando lá, Ananias orou em Paulo. Paulo torna a enxergar novamente. E a Bíblia diz que de seus olhos caíram como se fossem escamas caindo dos seus olhos. Então, Paulo já havia tido um problema de vista anteriormente. Ele tinha ficado cego. E possivelmente a visão de Paulo estava comprometida. Por isso que a gente busca as evidências lá de Romanos, capítulo 16, versículo 22. Por isso que Técio escreve a carta aos Romanos. Porque Paulo estava com um problema de vista. Repito, volto novamente a falar. Paulo não estava cego, mas a vista dele já não era mais a mesma. Você sabe que a pessoa cega não consegue enxergar, mas pessoas que têm um problema de vista não conseguem ler. Conseguem ver as pessoas, mas não conseguem ler. Então, meu querido, minha querida, meu amigo que está ouvindo agora esta mensagem, você entendeu o que é trabalhar em cima de evidências? Então, a doença de Paulo não era nada de um espírito estar incomodando ele, porque até não pegaria muito bem. Imagine, eu vi gente dizer que Paulo tinha um espírito que o atormentava. Espera aí, rapaz. Paulo era aquele homem que expulsava o espírito das pessoas. Não combinava bem ter um espírito mau na vida dele, não é verdade? Então, Paulo era um homem que... Paulo aconselhou as pessoas, até mesmo aquele que não consegue viver longe de mulher, que case. E aquele que consegue viver,
que permaneça tal como eu sou. Então, Paulo não tinha essa tentação da carne. Paulo não tinha esse problema entre ele, porque Paulo era um homem focado. Havia um foco na vida de Paulo. E Paulo disse uma vez que ele morreu para o mundo e reviveu para Cristo. Vivo não mais eu, disse o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho em Cristo. Então, morrer em Cristo era o que Paulo tinha para ele. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele fala que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então Paulo, ele era esse tipo de cristão que as coisas antigas da vida dele havia ficado para trás. Então Paulo era um homem focado e pautado, sua vida pautada na palavra, no assim diz o Senhor. Amém, querido? Amém? Então, a doença de Paulo não era doença mental nem espiritual. A doença de Paulo era uma doença física e que afetou uma doença, problema na vista dele, que interferia dele escrever as suas cartas, mas não interferia dele enviar as cartas, porque Paulo sempre teve um auxiliar, um ajudante, Timóteo, Silas, Barnabé. A trajetória de Paulo, nós vamos ver Paulo sendo acompanhado por pessoas. Sempre ele teve um auxiliar ao lado dele. Amém, queridos? Queridos, que Deus possa nos abençoar nesse dia de hoje. Que nós possamos entender a Bíblia na forma de sua simplicidade. A Bíblia é simples. Temos que entender ela na forma de sua simplicidade. Porque a Bíblia ela foi feita com muita simplicidade. Homens simples, mas cheios, movidos do Espírito Santo. E quando a gente ora a Deus, pede a Deus para que Deus nos dê o entendimento a qual precisamos, Deus nos concede sabedoria para entender a sua palavra. Amém? Porque essa é a palavra de Deus. Deus confunde ele fez com que a sua palavra, ela faz com que os fracos envergonhem os fortes. Os que têm conhecimento sejam envergonhado ou evangelizado pelos que não têm conhecimento de nada. É isso que a Bíblia faz. A Bíblia faz com que um analfabeto pregue para um doutor. Faz com que uma pessoa frágil, debilitada, pregue para a pessoa mais forte ou mais inteligente que tiver. Por que é isso? Porque o conhecimento da Bíblia, o conhecimento de Deus é loucura para os homens. Então esse conhecimento bíblico aqui é loucura para os homens, eles não entendem. Então que Deus possa abençoar grandemente a nossa vida, a minha vida e a sua vida. E que nós possamos ter a nossa vida pautada e dirigida de acordo com assim diz o Senhor. Amém? Você crê? Você crê? Amém. Louvado seja Deus por isso. Vamos orar? Pai querido, abençoa cada amigo que estudou comigo esta tua palavra, que o Senhor possa abençoá-los poderosamente e ricamente, e que o Senhor possa, assim como Paulo teve um espinho na carne e aprendeu a conviver com ele, para que ele não viesse se gloriar, que nós também viemos aprender a viver com o espinho em nossa carne, para que também nós venhamos se gloriar diante das pessoas, e entender e compreender que há um Deus, que ele é dono do ouro, da prata, e que é o único ser que pode todas as coisas. Perdoa nosso pecado, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Meu querido, que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, a sua família e a minha família. E eu quero lhe dar um conselho. Segue a Bíblia. Siga a Bíblia, tá ok? Um abraço e até a próxima. Em nome de Jesus.